Celestial, estamos gratos esta noite por este outro privilégio e oportunidade que nos é concedida através da Tua grande e eterna misericórdia. Estamos gratos esta noite pela atração, influência e liderança do Espírito Santo. Nós ficamos gratos, nosso Deus, de que Tu sejas aquele Deus que desceu para estar em nós e estar conosco até o fim deste mundo. Pai, os grandes problemas e as provas do amanhã parecerão nada enquanto estivermos aptos a segurar na Tua mão e caminhar contigo. Rogamos, Senhor, que Tu nos dê uma profunda compaixão uns pelos outros, sabendo que enquanto um está em profundas provas e duros testes, que nós também um destes dias passaremos por circunstâncias semelhantes. Deus, dá-nos o Espírito de Jesus em nós, a ponto de termos este sentimento uns pelos outros o bastante, a ponto de haver uma unidade entre nós, até podermos servir-te em união. Pai, nós te agradecemos esta noite por mais este privilégio que nos concedeste de poder sentar sob o ensino da Tua palavra. Ó Deus, rogamos isso à medida que esses dias se aproximam, ó Pai, à medida que o fim está próximo. Prepara nosso espírito agora para cantarmos, para ouvirmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui na presença do Senhor. Esta é uma oração que o irmão Neville fez na mensagem 5 Identificações. E é algo importante para cada um de nós. Veja, que Tu nos des uma profunda compaixão uns pelos outros, sabendo que enquanto um está em profundas provas, e outros sabendo que enquanto um está em profundas provas e duros testes, nós também um dia destes passaremos por circunstâncias semelhantes. É algo para nós orarmos e agradecermos a Ele. Vamos começar cantando o número 139. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. 139, aí do seu Inário. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha torna-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, em torno a mim se acampa quem me protegerá. Até quando face a face o possa ver.
Nos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ei, graças a Deus. Vamos ainda, 169, estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. 169. É bom cantarmos ao Senhor, soltarmos a nossa voz a Ele. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudades. Isso, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava. Isso. Muito bom. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Aleluia. Graças a Deus. Vamos mais um? Irmã Analé, quer cantar um hino? Não? 167. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus. Venham os ventos. Venham os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé.
Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Igreja. Meu barco vai navegando, água para mim, viajando pela fé. Ei, graças a Deus, é bom ouvi-los cantar, é muito bom. São Mateus, vamos ficar em pé? Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus capítulo 16. Amém. Sábado próximo, reunião especial aqui em Taguatinga, com o pastor Gerald, às 18 horas. Importante, né? Você chama aí um visitante, um amigo, para compartilhar das bênçãos do Senhor. Vai ser muito bom. São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 17. Aqui nós temos, do 17 ao 20, a primeira menção à igreja, a esta palavra igreja. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi revelado a ti, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta pedra, esta revelação que você acabou de receber do meu Pai que está no céu, edificarei a minha igreja. Muito embora o significado de Pedro é uma pedra, porém não foi sobre Pedro, foi sobre a revelação que ele recebeu de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso é forte, eu te darei as chaves do reino dos céus. São palavras de Jesus. Que autoridade tem um cristão quando recebe a revelação? Veja, eu te darei as chaves do reino. Podeis vos assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta. Veja o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Veja, eu te darei as chaves. Chave é símbolo de autoridade, símbolo de poder. Nós sabemos que ali não era sobre este homem, Pedro, sobre o ser humano Pedro, sobre o indouto Pedro. Não é assim que a Bíblia relata sobre as características de Pedro? Indouto, nervoso. Mas não foi sobre este homem nervoso, sobre este homem indouto. Indouto não sabia se expressar, indouto não tinha um vocabulário muito bom, aprimorado. Isso é o indouto.
não sabia compreender muito as coisas ou as palavras, conjugar um verbo, um adjetivo depois de um sujeito. Não sabia talvez que o que era um sujeito oculto numa oração. Não foi sobre este homem ou para este homem que Jesus estava dando, mas foi para um Pedro que tinha recebido algo de Deus. O inimigo tenta, amados, nos fazer desanimar, desistir de uma caminhada, porque ele faz você olhar para trás, sabia? E sempre que faz você viver no passado. Você tem algumas escrituras que sempre o olhar para trás não é benéfico. A única exigência que o anjo deu, que os anjos deram a Ló, suas filhas e a sua mulher, era não olhar para trás. Não foi isso? Eu vou vos tirar daqui, vou vos levar para um vale afastado, só que vocês apenas não olhem para trás. Era apenas uma exigência. Não olhe para trás. O corpo da mulher de Ló estava saindo de Sodoma. Porém, o seu desejo, aquilo que lhe era familiar, estava ficando em Sodoma. O seu coração estava ficando em Sodoma. Por isso que ela não resistiu. Quando Eliezer vai ao encontro de Rebeca, ele disse: não olhe para trás, você vai comigo, vou, e você não olhe. Ela disse: eu irei, e ela não olhou, ela não tomou conhecimento do que estava ficando. Porque para o inimigo não interessa a ele o nosso crescimento. Se Pedro olhasse para ele mesmo, para o seu comportamento anterior, ele poderia dizer: Jesus, será que o senhor está certo mesmo? Está me dando as chaves de um reino? Para mim? Quando você olha para a preciosidade desta mensagem, irmão, irmã, irmãos que nos acompanham pela nossa página na internet, para a preciosidade que é esta mensagem e o presente que Deus nos deu, já parou você para pensar o que é isso? O que é esta mensagem, o que é este Deus, o que Ele fez para cruzar o nosso caminho? Já parou você para pensar nesta preciosidade? Isso não é um presente para nós? A mensagem de um profeta? Já pensou você nisso? Quantos que você conhecem? O que você conhece que tem este prazer de ter o que você tem nas suas mãos? Isso também não é a chave de um reino? Não é um poder delegado a nós? Não é esta mensagem que nos fez reconhecer quem nós éramos, quem somos, para onde vamos, onde estamos? Não foi esta mensagem que nos posicionou? Já parou você para pensar o lugar maravilhoso que Ele te colocou, amado irmão? Imagina como Pedro não se sentiu. Normalmente indigno, porém ali estava o próprio Jesus. Eu te darei as chaves do reino. Porque você agora entendeu o que é o reino. O reino, Jesus não veio falando de uma igreja. Nesta mensagem, 5 identificações definidas. O irmão Brando usou aqui 5, acho que eu vou ficar só na primeira. O que é a igreja, quem a instituiu, qual é a sua mensagem, como nos tornamos membros dela. E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? São 5 identificações. E a primeira, o que é a igreja? Igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora.
Para fora de quê? Para fora de um sistema religioso, para fora de nossas concepções, de nossos pensamentos, de nossos achismos, de nossas convicções. Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para fora. Ali era físico. Agora isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferente. Então a igreja quer dizer os feitos diferente. Em que você difere das pessoas que estão ao seu redor? Em que? Porque se somos a igreja dele, então somos os chamados para fora de algo. Somos feitos diferentes. Eu não estou falando em estrutura humana, óssea, psicológica. Não. Feito diferente. É espírito diferente, é natureza diferente, desejos diferentes. Em que nós nos diferimos, somos diferentes daqueles que estão ao nosso redor. Porque se somos a igreja dele, se recebemos também uma autoridade, um poder, então nós devemos estar fora de algo. Isso se somos a sua igreja. No Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. Lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada de o Império Messiânico. Então, no Antigo Testamento, ela é chamada de o Reino de Deus. Ele é um rei e a sua igreja é o seu domínio. No Novo Testamento, ela é chamada de o Império Messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias, onde o Messias governa e reina, sem barreiras denominacionais nem nada. O Messias governa em seu império. Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização, não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Qual é este reino? É o reino da era de Laodiceia, é o reino do Brasil, é o reino, você tem alguns reinos aí, não é? Quando você vai ali para a Inglaterra, o Reino Unido, que são várias ilhas que compõem um reino. Não. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo. Isso é espiritual, isso não é físico. Você não vai sair deste mundo, você não vai sair aqui dessa galáxia, não há vida em outra galáxia. Para servir em outro reino. Há alguns meses a esposa e eu estávamos indo a um shopping. Encontramos uma coisa estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia. Mas de fato encontramos uma e a esposa me disse, bem, olhe, eu disse, ela deve ser cristã, mas ela é tão diferente, ela é uma vergonha. Então a questão se levantou, por que é, Bill, que nós como cristãos, essa fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos e a atuar dessa maneira? Se as outras também são cristãs. Por que que as roupas das nossas irmãs são diferentes? Por que que os cabelos são diferentes? Por que que elas se portam diferente? Não fazem assim as pessoas das outras igrejas? Usam roupas assim, as roupas imorais? E por que é que nós usamos diferente? Não se poderia dizer que são imorais?
Eu disse, isso é verdade. Não posso julgar ninguém, mas ao vê-las, por seus frutos são conhecidas. Elas podem de fato não cometer o crime, mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. E não percebem. A igreja é chamada para fora de algo. Ela é feito diferente. Suas características são diferentes. Seus frutos são diferentes. Já imaginou você uma mangueira produzindo laranja? Não combina. É manga que ela vai produzir. Esse é o fruto da mangueira, a não ser que haja um enxerto ali. Correto? Então pode até produzir alguma outra fruta. Mas a sua origem é produzir manga. Dizer que é um cristão e ter a atitude de não ser diferente, não porque você quer, eu gosto de repetir isso, mas sabe aquela coisa que flui e que deve ser natural? Porque isso é a coisa mais especial que eu vejo em nosso Deus. Ele não obriga ninguém a servi-lo. Isto é o que faz Deus para mim. O que faz sê-lo Deus é não obrigar a ninguém que o sirva. Ninguém. Você quer servi-lo? Amém. Você não quer? Ele não vai te obrigar. Não. Não adianta, por maior esforço que o pai, que a mãe, que o pastor, que o irmão, que a irmã tenha, não vai adiantar. É vão. A informação está na palma da mão. Correto? Sai para trabalhar, a esposa está em casa e a informação está lá na palma da mão. Tem acesso a tudo. Sob pressão, está ali quando você está com a pessoa. Então ele vai e faz por medo. Porque está tudo aí. Mas servi-lo, por amá-lo, por saber que um dia você estava caído e ele te levantou, servi-lo por gratidão é diferente. Não é algo forçado. Não é porque você tem medo de ir para o inferno. É diferente vir à igreja, mas é porque eu ouvi uma história que esse mundo vai acabar e que vai todo mundo para um lugar ruim aí, que eu não gosto nem de falar o nome. Já viu pessoas falando assim, eu não gosto nem de falar esse nome, então eu vou à igreja e apenas estão cauterizando a mente, com medo de ir para o inferno. Não recebeu a revelação que Pedro recebeu. Não, servi-lo é algo que deve ser, fluir do seu íntimo, do seu ser. É uma necessidade que temos, irmãos, de reconhecermos que somos frágeis, débeis, incapazes de compreender o plano que Ele tem. Aí está a diferença. Não é apenas vir à igreja, sentar-se aqui, não. O vir à igreja é apenas um passo. O sentar-se na cadeira, no banco, é apenas outro passo. Mas daqui, transportar a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, tudo para Ele é algo diferente. Carregar a mensagem do irmão Branham é apenas algo, porque qualquer um pode carregar. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é apenas um passo. Você apenas está nos rudimentos, se transportar. Ter uma vida daqueles chamados para fora é diferente.
ter assuntos diferentes, porque você foi feito diferente. Repito, não é estrutura humana, eu estou falando de classe, de natureza, de espírito. Eu estou falando da sua alma, eu estou falando do homem da máquina, eu estou falando da mulher que governa. É essa que compreende a palavra. Lá em Gênesis capítulo 2, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem que foi feito à imagem e semelhança não é esse que você olha no espelho. Não, ali era o homem espírito. É aquele que compreende a palavra. É aquele que compreende predestinação. Este foi feito à imagem e semelhança desse. Este aqui não. O Bruno explica que este homem que você vê, a semelhança dele são com os animais que Deus já tinha criado. Com o urso, quando se olha para os pés, para as mãos, para os braços. Agora veja, enquanto viajo ao redor do mundo, constato que cada nação tem seu próprio espírito. E todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz assim: eles lutam, guerreiam, guerrearão até que Jesus venha. E então Ele, Deus, instituirá um reino onde não haverá guerras. Mas Satanás disse que todos os reinos deste mundo são dele. E ele faria com eles o que quisesse perante o próprio Jesus Cristo. E eles são todos instrumentos de Satanás, reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus: eu os darei a ti se prostrado me adorares. Jesus sabia que ia herdá-los no milênio. É-me dado todo o poder. Então, após o milênio, Jesus: não, eu não preciso de ter isso aqui agora. E os meus também não lutarão por isso. Eu tenho um reino para eles. Eu tenho um país para eles. Eu tenho uma cidade para eles. Eu já tenho a dimensão para eles. Eu já dei o tamanho dela. Eu já dei a estrutura dela. Eu já disse como serão as suas ruas. Eu já disse como serão os seus muros. Eu já disse como serão essas casas. Ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos e eles seriam seus, e todos eles serão um reino. Quando se vai à Alemanha, encontra-se um espírito alemão. Quando se vai à Inglaterra, encontra-se um espírito inglês. Quando se vai à Suécia, encontra-se um espírito sueco. Quando se vai à França, encontra-se um espírito francês. Quando se vem à América, encontra-se um espírito americano. E quando vai à sua casa, encontra-se qual espírito? Quando nós sentamos para conversar um com o outro, qual é o espírito que é identificado em nós? Somos quem? Somos a igreja dele, sim ou não? A igreja são os chamados para fora, feitos diferentes. Então há de se ter um espírito diferente. Poderia dizer, quando se vem ao Brasil, se tem um espírito brasileiro. Qual é o espírito que rege no Brasil? Você tem aí o espírito do carnaval, do futebol, não é isso que impera? Mas e de um brasileiro nascido de novo? Qual é o espírito? Os feitos diferentes, os chamados para fora. Ah, meu irmão, Abraão morava próximo a Sodoma, e Sodoma tinha um espírito. Sodoma e Gomorra, as duas cidades, tinham um espírito. Mas o espírito daquelas cidades não contagiou a Abraão. Ele não foi atraído. Uma vez,
Eu perguntei a uma mulher: você é cristã? Ela disse: eu sou americana, naturalmente que sou. Isso não tem nada a ver. Você é cristão? Eu carrego a mensagem do irmão Brana. Isso não tem nada a ver. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver. O irmão Busorti perguntou a uma certa noite, disse: irmã, você é uma cristã? Ela disse ao irmão Busorti: eu quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo, acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas. E a igreja de Deus não consiste de tal formação. Qual é a formação da igreja? Eu não estou falando da primeira igreja organizada, que vocês sabem qual é a primeira igreja que se organizou. A primeira igreja. Eu estou falando de uma igreja instituída em Atos capítulo 2. Instituída sob a revelação. Meu irmão, ali está a formação da igreja. É Atos capítulo 2. Agora, nós temos acesso ao nosso rei. Você crê nisso, que você tem um acesso a ele? Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. Aleluia. Aí é que está a confusão, que as pessoas não conseguem compreender. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo. Através, onde é que estabeleceu esse trono? Em seu coração. Governando a vida do seu povo. Quando você o chama de Senhor, você está dizendo isto. Senhor exerce senhorio, exerce autoridade. Quando você diz meu Senhor, você está dizendo isso. Aquele que exerce autoridade sobre mim, aquele que governa a minha vida, aquele que dita as regras, aquele que dita as normas. Se ele não está fazendo isso na sua vida, então é melhor você nem chamá-lo de meu Senhor. Isto é você dizer meu Senhor, é aquele que exerce autoridade em mim. Eu não faço o que eu quero. Há alguém que me anima a fazer e eu vou e faço. Eu não constranjo. Um povo chamado para fora de todos os estilos de vida. É algo bem reflexivo nesta noite, para que você possa pensar um pouquinho. Um povo chamado para fora de todos os estilos de vida. O que são estilos de vida? É o que a sociedade chega e coloca. Lançou-se uma moda, então ele tem que usar assim e assim, o cabelo tem que ser assim e assim, a roupa tem que ser assim e assim, eu tenho que comer isso e aquilo. É um estilo de vida. Não, agora eu vou ser vegano porque isso é mais saudável. Então eu não vou me alimentar de carnes de animais, porque matar animais é muito cruel. É um estilo de vida. Aí alguns não se alimentam de porco, carne de porco, por que não? Porque foi isso, porque lá no Velho Testamento era um animal impróprio, é um estilo de vida. E então as mulheres rapam o cabelo de um lado e deixam o restante do outro da cabeça sem rapar. É um estilo, porque alguém implementou uma moda e aquilo pega e passa a se tornar uma regra, e aquilo é um estilo. Não é? É.
Não, agora para os homens a calça jeans tem que ser um pouco rasgada, tem que ser assim e assim. E aí se tornou um estilo. O que o irmão Brano está falando? Um povo chamado para fora de todos os estilos de vida. Repito, você não vai sair deste mundo aqui fisicamente. Porém, estas coisas, irmão, não pode atrapalhar o nosso arrebatamento, que é prioridade. Por isso que a esta noiva foi dado um conhecimento diferente, para identificar o que é que Satanás está querendo fazer, que aquilo é uma armadilha dele, para tirar a nossa atenção. É isso. Cada coisa que vem, que são influências, advindas da quarta dimensão, do espaço, para atingir o ser humano, para tentar tirar o foco. Essa quarta dimensão está no espaço, então você a capta pelo quê? Pelo rádio, pela televisão, pela internet. Tudo isso que é divulgado está no espaço, não é isso? Por satélite. Ele é o príncipe da potestade do ar. Então todas essas influências que somos bombardeados aqui nesta terra, advêm dele. Ele inspira alguém com espírito maligno, e aquilo entra e pega, e se torna uma norma de viver. Fica até difícil você receber alguém na sua casa, não é? Fica, não, ele não come disso, ele não come daquilo, ele não come daquilo outro, ele não come daquilo outro, ele não come daquilo outro. Eu não sou contra você ter uma vida saudável, não é isso. Porque tudo vai se tornando em excesso, só que o grande foco dele é tirar a nossa atenção para o que é prioridade. Compreende isso? É fazer com que você se preocupe mais com este véu de carne, que é o chamado culto ao corpo. E aí ficam cultuando mais isto aqui que é finito, do que a prioridade máxima, que é um corpo que nunca se acabará. É 1 Coríntios capítulo 5, que se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um feito não por mãos. O trabalho dele é fazer com que você perca o foco do que é mais importante. E vamos nos complicando aqui, complicando ali, porque esse é o trabalho dele. Mas há um povo que foi os chamados para fora, que não se complicaria com isso, que isso não seria problema, que isso não seria motivo de embaraço. Sim, seriam chamados os antiquados, sim, retrógradas, sim. Veja, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa. Para quê? Para caminhar com Deus. Caminhar com Deus. Abraão, deixa tudo e vem caminhar comigo. Você é meu amigo. Venha caminhar comigo. Eu vou te dar alimento. Vamos, Moisés, pega esse povo e sai pelo deserto. Que estultice não seria para a mente humana? Ir para um deserto sem levar alimento? Moisés, quando alguém ficar doente, Moisés, diga que o eu sou é a cura. Faltou alimento? Eu vou mandar comida. Nenhuma roupa se rasgará, nenhum sapato se acabará. Veja, não sendo governado, que esta igreja, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, nesse reino messiânico no qual vivemos, Cristo é o rei, Cristo é o tal. Agora Cristo é o cabeça deste reino.
E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei, e não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria o anticristo. Isso é tanto rude. O povo de Deus são as pessoas dele. Então você faz parte deste povo. Eu estou lendo o parágrafo 34. O povo de Deus são as pessoas dele, que foram chamadas para fora. Eu creio que elas estão em todas as denominações, podem ser católicas, protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo da igreja. Mas a verdadeira igreja é o corpo místico, que foi chamado para fora de tudo isso. De todo o pensamento intelectual do que eu posso, do que eu acho, do que é melhor. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo e entra em Cristo. Como você vai sair desse mundo? É do que seu espírito vai se alimentar. Você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora e batizado neste corpo místico. Mombrano pergunta, você está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Jesus Cristo. Corpo, palavra. Qual foi a ferramenta que ele usou? Qual foi a arma que ele usou? Qual foi a maneira que ele usou lá no Éden? A sua palavra. Correto isso? Foi a primeira e a única arma que ele usou. Quando ele vem para São Mateus no Monte da Tentação, ele usou o quê? Palavra. E ele teria também um corpo chamado palavra. Os chamados para fora de todas as influências que entorpecem. Encontra pessoas com mentes entorpecidas, anestesiadas com as influências do mundo e não se percebem. Entendem agora o que eu disse no comecinho do culto? O privilégio que você tem de não ter a sua mente entorpecida, porque Ele não permitiu que essas pequenas coisas fossem o suficiente para ser mais importante do que a sua vida eterna. Veja o presente que Deus nos deu, irmãos. Preocupar-nos com coisas naturais, Paulo disse, isso para aproveite, isso tem um proveito sim, para você viver saudável, para você viver melhor, mas eu estou falando do mais importante. Igreja, você se chama igreja de Deus, então você é o feito diferente, você é o chamado para fora. Em que você está sendo diferente? Eu comecei com esta pergunta e eu concluo com ela. Em que nós estamos sendo diferentes? O que te difere da sua amiga, irmã Juliana, na faculdade, no seu dia a dia? Algo tem que ser diferente em nossas vidas. Ao nosso redor, as pessoas devem sentir algo diferente. Não é isso? O nosso falar, o nosso agir, tem que provocar uma sede. Isto é o que a igreja provocaria. O que ela provocou lá, foram chamados de santos roladores, não foi isso? E o que ela hoje está provocando, ela deve provocar as mesmas obras lá.
Isto é a nossa missão aqui. Vamos lá, irmão Moisés? Irmão Neri e família em Nueva Esperança, no Paraguai. Deus te abençoe, meu irmão. Você e sua família sempre está nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Irmã Laiane Kelly, em Crateús, Ceará. Irmão Edilberto, em Glicério, São Paulo. Irmão José Correia, irmã Febe, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Francisco, irmã Luzinete, em Glicério, São Paulo. Irmã Sara, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Elisângela, em Catalão, Goiás. Irmão Regimilto e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Maria Alves, em Hidrolina, Goiás. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Ricardo e família, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Jesus e irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão João Leite e irmã Augustinha, em Jardingá, Goiás. Irmão José Ricardo e família, em Itapuí, São Paulo. Irmã Rosilene e família, em Quebra-Linha, Goiás. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Aqui já está o irmão Magno, só repetindo. Irmã Érica Wilde, em Diadema, São Paulo. Irmã Késia, em Minaçu, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Warlon e família, em Pedregal, Goiás. Irmão Elias Gomes e irmã Avane, em Jardingá, Goiás. Irmão Divino Pires e família, em Lusiânia, Goiás. 27 conexões que não foram identificadas. Diácono irmão Moisés, vamos agradecer a Deus, vamos ficar em pé. Vamos lembrar também dos nossos programas radiofônicos, todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, Rádio Redentor, aos sábados às 7 horas da manhã, pela nossa página, é ao meio-dia diariamente, Fé para Vencer, do meio-dia às 13 horas. Nossas programações de culto aqui, terças e sábados, no Pedregal, amanhã, se você pode assistir, vocês que moram aqui distante, longe, é bom acompanhar, né? Culto de oração, você está ali na sua casa, então você ora junto, você adora a Deus junto, isso faz parte. Se algum pedido não veio aqui pela internet, mas se você não mandou sua notificação, tem algum pedido, alguma necessidade, alguma aflição, então você levante uma de suas mãos onde você estiver, ou aqui no tabernáculo, vamos orar junto com o irmão Moisés, diácono irmão Moisés, e Deus confirmará esta bênção. Meu Pai Celestial, nesta hora, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pois somos um povo escolhido do Senhor, meu Pai. Por isso, é a razão de sermos diferentes aqui neste mundo, Pai. É porque o teu reino, o nosso reino não é deste mundo, é um reino celestial, Pai. Portanto, ó Pai, nós estamos aqui, vivendo em cada dia, ó Pai, buscando o aperfeiçoamento, Pai, para voltarmos para o nosso reino de origem, Pai. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que nos dê o teu Espírito Santo em porção suficiente, ó Pai, para nos aperfeiçoar, para nos esclarecer a tua palavra, para nos dar o discernimento necessário para a hora a qual nós estamos vivendo, meu Pai. Deus bendito, nós queremos estar preparados, queremos estar prontos e exercer aqui o nosso grande ministério, o nosso ministério de filhos de Deus, ó Pai. Nós queremos exercer este ministério sabiamente, ó Pai. Deus, nós oramos em favor de cada irmão, cada pessoa que está lutando por este reino, ó Pai. Ajude a cada um de nós, ó Pai. Deus bendito, nós cremos na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém, amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e até sábado próximo aqui. Que Deus os abençoe.
grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. No princípio criou Deus os céus, a terra e o mar, as árvores, os bichinhos e os peixes a nadar. Criou as estrelas, a lua e o sol, deu vida ao homem para ele o adorar. Eu tenho o Deus da criação, criou todas as coisas e me deu a salvação. Eu tenho o Deus da criação, criou todas as coisas e me deu a salvação. Moisés com seu cajado o mar vermelho abriu. Israel atravessou, mas Faraó não conseguiu. O mar se fechou e o exército afogou.